tem aqui, por exemplo, nessa questão de usuários e times, a gente consegue definir esses grupos. Beleza, isso é totalmente claro, né? Simples de ser feito. Cada novo integrante pode ser atribuído a qualquer momento, né? Então, eu consigo rapidamente colocar o usuário aqui que eu quero. E esses usuários, para serem filtrados e direcionados, nós desenvolvemos um recurso chamado canais, tá? O que são canais? Aqui no caso eu sou um admin, tá? Mas basicamente um usuário normal não teria visibilidade de todos esses canais e filtros aqui da lateral. A pessoa poderia ser liberada para ver todos os incidentes ou não, tá? Isso é opcional. Se você foi atribuído para algum incidente específico, nessa seção aqui vai aparecer o número de incidentes que você recebeu, que você foi associado, ou seja, você é responsável por atuar em cima daquele incidente. E os filtros aqui da lateral, que são ambientes, eles estão divididos aqui em canais. Basicamente o que acontece no Slack, tá? Que você define um canal e associa aquelas pessoas. Nesse caso, vamos supor, já tinha um canal chamado banco de dados. Só que ele estava como visibilidade para o time de aplicação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou falar, não, a equipe de banco de dados tem visibilidade para isso, ou também as duas equipes, ou mais equipes. Então, se eu quiser restringir, por exemplo, eu crio um filtro, posso filtrar especificamente por uma determinada integração de evento, se eu quiser, ou qualquer uma. Se eu quero filtrar por alguma prioridade mínima, dentro daqueles priority levels do ITIL, né? P1, P2, P3, P4, e o information, né? Que é o P5. Se eu vou incluir nesse filtro eventos que estão em manutenção ou que foram reconhecidos, e se eu quero fazer um filtro de host, certo? Então, se eu quiser, host não, de qualquer atributo. Então, vamos supor, eu quero pegar todos os que estão dentro de um grupo de serviços impactados. A gente vai entrar em serviço de TI mais para frente. Eu quero pegar, então, com base no que veio do check, né? No alarme lá, sei lá, problema de CPU. Tudo que tiver o nome CPU vai vir para cá. Ou então, todos os checks ou hosts que tiver DB, por exemplo, né? Traço DB. Final DB. Ah, Edu, mas eu tenho um serviço lá de TI que o nome dele é justamente banco de dados. E lá no Atmos, que é onde a gente vai mostrar a partir de amanhã, esse serviço já vai estar lá definido quais ICs correspondem. Então, eu não preciso dar nome. Simplesmente eu coloco aqui que se todos os serviços relacionados for de banco de dados, o que eu fiz na minha base de conhecimento lá, no meu pequeno CMDB, ele já vai estar associado aos ICs. Qualquer alerta dele vai vir para cá. Então, no momento que eu crio isso, eu já estou filtrando todos os serviços de TI que se baseiam nessa regra que eu criei lá dentro da minha base de conhecimento, no grupo de serviço chamado banco de dados. Deixa eu conferir aqui se eu tenho algum chamado banco de dados. Tem. Então, aqui na lateral, a partir de agora, então, vai começar a chegar eventos, né? Vou até filtrar aqui. Vai começar a chegar eventos relacionados a, se eu não me engano, 5 hosts que estão dentro do grupo banco de dados, grupo de serviço. Então, o que isso influencia para vocês, o pessoal que estão trabalhando em vários contratos? Se eu sou um time, se eu faço parte de um time especializado em Oracle, eu posso criar então um canal de distribuição aqui chamado Oracle, coloco aqui o time de Oracle e recebo somente informações relacionadas a Oracle. Posso também receber autocompartilhamento. Se eu não quiser criar canal, porque os canais são filtros de eventos que estão chegando. Mas se eu quiser, por exemplo, ser apenas notificado, eu posso então criar um autocompartilhamento. Ele se baseia também em times. Então você vem aqui e fala, não, eu vou pegar em ambientes, desculpa, em canais. Vou pegar então um ambiente que eu acabei de criar chamado banco de dados, ou seja, qualquer IC que está relacionado a esse cara, ele vai notificar para mim por e-mail, ou WhatsApp, ou através da integração interna da mesa 5A, que seriam notificações dentro da ferramenta, ou por um ITSM, através de uma das integrações que eu criei naquela tela que o Jonathan apresentou. Então, se eu coloco aqui SeedSmart, por exemplo, configuro aqui os usuários e senhas, coloco aqui a urgência e aí eu testo a configuração. Estando tudo ok, todo alerta novo que chegar, ele vai ser automaticamente compartilhado dentro desse ITSM, gerando um ticket. Ou, se eu quiser apenas ser notificado, não quero gerar ticket,
eu posso então fazer essa integração. O legal disso daqui, pessoal, é o seguinte, vamos supor, eu faço uma integração por e-mail, vou notificar por e-mail. Só que esse banco de dados aqui é o time, sei lá, do bimodal de vocês, um time externo. Eu posso customizar esse time, então, criar um time bimodal aqui nesse Simon, e todos os usuários, então, do bimodal vão receber aquela notificação, ou se for um usuário qualquer do sistema aqui do Simon, que já está aqui dentro, ou se eu quero, por exemplo, criar um cara externo. Então, eu coloco aqui que o nome dele vai ser Cláudio, por exemplo, né? O telefone dele aqui vai ser 61, e o e-mail dele vai ser esse daqui. Pronto, customizei um contato. Por quê? Esse cara é um fornecedor externo, ele não faz parte da central, ele não é um membro da equipe de vocês, não é do cliente, ele é um fornecedor externo. Então, eu posso customizar esse usuário. Então, o que eu fizer de notificação que bater nessa regra desse ambiente vai ser totalmente direcionado para esse cara. O que isso é interessante na prática? A gente teve um caso de cliente, eles têm alguns serviços externos, e a gente conseguiu fazer uma demonstração lá dessa notificação, que uma aplicação que um fornecedor deles desenvolve estava dando um problema, gerando um alerta, eles tinham um alerta lá em cima desse valor. Quando esse alerta chegava, eles tinham que parar para analisar e direcionar um chamado para esse cara, direcionar um e-mail, enviar um e-mail com um problema, mas isso dá para ser feito automaticamente aqui no auto-share, no auto-compartilhamento. Você define então esse fornecedor externo, que pode ser uma desenvolvedora de software que faz aplicação lá para o governo, e ele vai receber um e-mail com o link do seu ITSM, por exemplo. Se você tem essa funcionalidade lá já criada, esse processo criado dentro do seu ITIL. Então, a parte de autocompartilhamento é muito usual nesse caso, tanto para filtrar eventos, quanto para utilizar isso a favor de uma notificação. Então, fica tudo aqui separado, né? Alguns aqui não vai ser exibidos, porque a gente entra agora no filtro de incidente, que eu vou mostrar para vocês, que o contexto do Simon, por que ele não mostra igual as outras ferramentas que eu expliquei aqui no início? Mostra tudo, indiferente se foi concluído ou não. Porque a maioria das vezes você tem que focar num problema, tem que resolver um problema. Então, ele foca muito no que está acontecendo e no que ainda não foi resolvido. E ele também tenta priorizar o nível de alerta. Então, se é um P1, vai ficar sempre acima dos demais, certo? Mas você pode alterar isso aqui nos filtros avançados. Ah, Eduardo, eu quero então mostrar os concluídos também. Pronto, eu cliquei aqui e a partir de então eu vou estar vendo todos os concluídos e também os que estão em abertos. Ah, eu quero mostrar todos, mas somente o P2. Vou ver somente o P2. E eu posso também criar um filtro aqui na lateral, se eu quiser, por prioridade. Não, eu só quero ver os que têm prioridade P2, ou só os que têm P3. Então, você cria um canal aqui do lado e ele vai estar aparecendo um indicador de quantos eventos estão naquela categoria. Você clicou, ele já cai filtrado aqui nesse filtro que já foi pré-definido. Então, você tem a flexibilidade de criar dashboard da forma como você queira, você usuário, porque é individual essa configuração. Você pode colocar aqui quem possui ticket criado no ITSM, quem possui automação disponível, os que foram compartilhados, os que estão suspensos. O que seria uma suspensão? Vamos supor que esse servidor aqui, ele era para estar em manutenção, mas por algum motivo vocês não criaram a manutenção antes, então ele não foi associado à manutenção, apesar de que esse exemplo aqui tem uma manutenção. Mas, hipoteticamente falando, vamos supor que não tem uma manutenção e que vocês querem suspender. Ou, às vezes, até que tem uma manutenção, mas que vocês não querem ver isso aqui na tela dos seus usuários, na tela dos operadores. Então, você pode suspender temporariamente esse evento, esse alerta. Então, você escolhe aqui quanto tempo que você quer suspendê-lo, né, para você não ficar vendo ele ali, não atrapalhar a quantidade de evento que vai estar aparecendo, porque um ambiente em produção a gente sabe que pode ter, igual no caso aqui da UF, tem 41 em abertos, né? São 41 eventos. Então, aqui, por exemplo, se eu tenho muitos alertas, né, carregou aqui, alguns aqui já estão reconhecidos, mas vamos supor que esse ping aqui, bom, esse new UF BR não devia estar exibindo aqui, porque o pessoal esqueceu de pôr manutenção, vou suspender.